sugestão de máscara, porque as meninas têm me pedido muito, que não tem molde, que não tem como imprimir, não pode imprimir. Então a gente tá aqui trazendo e testando várias opções para vocês. E aí eu testei já com algumas modificações, é claro, né? Toda artesã tem que dar a sua modificada. Inclusive como eu fiz o molde para que tu possa fazer em casa, porque é claro, a gente precisa partir de alguma medida e mostrar que eu testei e ela realmente funciona, tá? Meninas, essa é uma máscara feita com o filtro de café, o filtro de papel, tá? Eu vou colocar elas para vocês verem como realmente vale a pena aí para quem não tem molde se jogar nela, ó. A minha tá um pouquinho grande, porque eu fiz já de um tamanho maior para servir para outras pessoas. O que que eu fiz? Eu até fiz o molde na própria caixa aqui, ó, que é o 102, tá? Usei a própria embalagem para fazer o molde de uma maneira mais firme, né? Porque nós também não vamos ficar usando filtros a cada máscara, tá? Risquei toda a volta. Neste caso aqui, ele tem um canto arredondado, ó. Eu desconsiderei, risquei retinho, ó. Pra fazer o bico igual ao outro lado. E na parte de baixo desse filtro, eu marquei 2 centímetros, ó. 1 e 2, para aumentar esse molde. Por quê? O molde, como nós vimos, como a Maria Luísa me mostrou, ele não tinha essa aba aqui. E aí, então, fica o túnel sem bainha e vai desfiar e vai desmanchar. Então, a gente não dá pra fazer isso, tá? Não é legal, assim. Vamos fazer caprichado que vai funcionar bem direitinho, tá? O que que eu fiz? Deixa eu colocar ele em cima aqui de um papel para mostrar para vocês como eu fiz, ó. Bem simples. Peguei um filtro de café, usei a minha régua, né, para riscar todo ele. As duas laterais dele são ângulos absolutamente retos aqui, ó, são linhas retas dos dois lados do filtro. Ó, coloquei a régua 1 centímetro para fora do meu molde e desenhei mais essa aba. Em que proporção? Em 2 centímetros, tá? Então, vamos recapitular aqui, né, já que eu fiz confusão. Aqui no final, na parte menor, eu marquei 2 centímetros, tá? Ó. Marquei 2 centímetros lá no meu risco, tá? E nesses 2 centímetros até o final, eu fiz uma aba, ó. Coloquei aqui do lado e aumentei o meu molde em 1 centímetro aqui, tá? Vou colocar um do lado do outro e a gente consegue ver claramente como eu fiz isso aqui, ó, tá? Risquei e aqui eu aumentei 1 centímetro para fora de cada lado do filtro, tá? Essa anatomia funciona super bem pro rosto, assim, dá aquela sensação que a gente tem visto aí, que as melhores máscaras, né, inclusive as que já existem, né, as industriais, são as que têm esse formato de bico de pato, que não encostam tanto, assim, no nosso nariz, dá a sensação de que temos mais espaço para respirar, e de fato temos, né. E aí, então, peguei o tecido lavado, aqui eu vou fazer com uma caneta, né? Ó, eu nem me preocupei com o sentido do tecido, né? Deixei aqui, esse coração vai ficar de lado. Então, se tu tiver alguma maneira de aproveitar aí o teu tecido, faça. Mas aqui a gente tá falando de máscara, né? De proteção, então
nem sempre vamos poder ter tudo junto. Então, agora nós queremos nos proteger e proteger as nossas, né, a nossa família e proteger as pessoas. Então, aqui não é o mais importante no momento. Eu vou riscar com caneta, tá, meninas? Para aparecer melhor aqui bem nesse tecido. Vou deixar todo o molde parado. Para ele ficar o mais parelho possível no risco, porque como nós temos uma máscara que é indispensável aí, nas recomendações que máscaras de tecido 100% algodão sejam feitas de tecido duplo, então nós temos duas partes que vão precisar se encaixar. Então, quanto menos o molde se movimentar, mais fácil será para as duas partes se encaixarem, tá? Vou alfinetar para não escapar. Vou fazer isso 2 vezes em 2 tecidos. Já fiz nesse. Tá? E vamos costurar aqui na parte de cima com pontos pequenos, né? Para que fique bem costurado e bem fechado. E para que a gente consiga acompanhar a curva. E aí, vamos costurar as duas. Essa eu já costurei. E aqui eu quero deixar, então, a primeira dica para vocês, ó. Essa é uma sugestão para quem tem um pouco mais de dificuldade ou um pouco menos de ferramenta. Se tu tens aqui uma máquina overlock, tu pode até corturar, desenrola, cortar o molde sem essa aba, né? E passar aqui a overlock para fazer um acabamento nesse túnel que nós vamos fazer para ele não desfiar. Então, esta aba é para quem não tem overlock ou não quer fazer um acabamento com um ponto zigue-zague, e aí então nós vamos precisar fazer uma bainha para ela não se desmanchar. Costurei uma, vou costurar a outra. Um pé de máquina, ponto pequeno, linha para trás, sem pressa, para manter o padrão de qualidade aqui, né? Porque são peças que vão se encaixar. Então, nós queremos costurar as duas bem parelhinhas. Retrocesso. E vamos acompanhando aqui esse risco. Retrocesso no final. E já vamos costurar antes de cortar, porque a costura já nos ajuda aqui a manter os tecidos juntos, né? Mais parelho. Então, fica mais fácil assim. Vou cortar esse. Ó. Agora, que aqui em cima já tá costurado e firme, eu não preciso mais nem ter alfinete aqui. Então, eu troco os meus alfinetes pra cá. Pra ninguém se movimentar. Dou preferência a cortar numa parte plana, aonde os tecidos, né, em cima de uma mesa, em cima de uma bancada, onde esses tecidos não vão se separar. E corto bem no risco. Isso se dá 102. E assim que eu terminar essa máscara, eu vou passar para vocês essa medida, tá? Para quem não tem o filtro 102, para quem tem outra numeração, poder aí aumentar ou diminuir, trazer para essa medida, tá? Ó, então, corto todo no risco. Cento e dois é o médio, né? Então,
é um dos mais comuns. Uma parte, ó, com o alfinete elas ficam as duas iguais. Guardar os retalhos e vamos cortar a outra também. No risco. Na parte de cima, vamos usar tesoura de picote ou dar piques para ela se encaixar, porque é uma curva contínua, ou cortar o mais perto possível, deixando uma margem bem pequena. Neste caso, é importante costurar com pontos bem pequenos. Mas como eu tenho tesoura de picote, eu vou usar aqui, é mais prático. Ó, meninas, e vamos pro nosso encaixe, que é direito com direito. Ele é igual neste caso, tá? A parte de cima e a parte de baixo. E vamos encaixar, então, costura com costura. Vou ficar por esse lado, que é o que vai aparecer melhor pra mim. Aliás, pra vocês. Costura com costura, vamos encontrar. Ó. Por isso é importante cortar e riscar bem igual, para que eles se encaixem aqui bem certinho, tá? Podemos colocar mais alfinetes aqui, de repente. Ó, mas ele vai se encaixar bem direitinho. Vamos encontrar aqui as partes todas juntas. E vamos costurar agora, começando aqui com retrocesso até a outra aba, né? Essa parte maior que nós cortamos. De um dos lados, nós vamos fazer essa costura contínua. E do lado de baixo, nós vamos deixar, então, uma abertura aqui. Como nós estamos trabalhando aqui com tecidos lavados, tecidos de algodão, então, uma abertura de 3,5, 4 centímetros já é o suficiente. Como nós vamos fazer? Vamos começar bem ali naquela marcação, a partir com retrocesso, ou ponto de arremate, né? E vamos manter os tecidos juntos. Vamos até lá, a outra aba. Vamos começar aqui, dar continuidade até aqui. Vamos deixar as abas abertas, por isso é importante o retrocesso. Do outro lado,
nós vamos escolher uma dessas partes, porque como nós tínhamos falado lá que o nosso molde é as laterais do filtro são retas, então elas vão se encaixar bem direitinho, tá? Então eu vou começar retrocesso. Vou fazer outro retrocesso, porque eu vou deixar uma abertura. Vocês podem marcar aí, se vocês preferirem, né? Onde vocês vão deixar essa abertura. Dei retrocesso, levanto o calcador até que a linha fique solta e já começo, já sigo lá para minha outra parte. Eu já vou economizar linha e tempo. Agora eu já tenho um adiantado aqui, um processo adiantado. Então, aqui foi a parte aonde eu deixei a nossa abertura, ó. Comecei, fiz retrocesso, deixei essa abertura, comecei de novo com retrocesso. Agora eu corto, então, essa linha. E ganhei aqui tempo. Corto ela dos dois lados, né? Nossa abertura. Então, até aqui nós temos aberto as duas pontas. E mais essa abertura aqui em uma das partes. Dependendo da tua estampa, na parte de baixo da máscara. Então, até aqui nós temos 3 aberturas. Aqui eu tenho um outro adiantado, deixa ele focar aqui. Ó. Mesmo processo, cortei com tesoura de picote. Costurei aqui, daqui até aqui. Deixei uma abertura de um dos lados e... É importante que seja nessa ordem para facilitar aqui o acabamento, tá? Então, agora eu vou pegar essas abas, ó, e vou abrir. Abrir até onde? Coloca o dedo aqui dentro, ó. E vou abrir até essa costura que nós acabamos de fazer, ó. Por isso que eu aumentei 1 centímetro para quem não tem overlock. Porque daí nós vamos, ó, já vamos marcar aqui. E já marquem os dois juntos, tá? Tecido tá reto aqui, aberto aqui, e já vamos dobrar os dois juntos, ó, para eles ficarem bem iguais, tá? Pela nossa costura. Já vamos frisar aqui, pode passar com ferro também. Ó. E aí, ela vai ser a nossa marcação para sequência bem parelha com o lugar até onde nós costuramos. Dá pra ver aqui, né? Ó, nós costuramos até aqui e dobramos. Agora, nós vamos dobrar aquele 1 centímetro, que com aquele meio centímetro que eu deixei de margem aqui da costura, ele ficou com uma folga bem boa. Nós vamos dobrar, vamos dividir ele em 2 vezes. E vamos dobrar ele aqui, ó. Por que isso? Para quando o elástico sair aqui do túnel, ele não trazer esse tecido para fora, desfiar e desmanchar, tá? Então, eles vão ficar assim parelhinho, como tá aqui do outro lado, ó. Dobrei 2 vezes, tá? Alfinetei, e aí nós viemos aqui pelo lado direito, ó, com um meio centímetro aqui da nossa margem de costura, nós vamos costurar aquela dobra até aqui, vamos vir até aqui a união, para com a agulha aqui, ajeita esse tecido
e segue fazendo a volta. Então, quando o elástico passar, né, no manuseio de lavar e sair, entrar e puxar, não vai desmanchar aqui, ó, e desfiar. Então, assim, ela vai ter uma vida bem útil e não vai ter decepção ali pela frente, tá, meninas? Então, eu vou fazer do outro lado. Hoje temos a Marion lá do outro lado, deve ter dado uma fugidinha. Coisas de mulher. Consegue tudo. Meninas, então, aqui, ó, eu adiantei desse lado, eu já fiz. Ó, de um lado da máscara eu já fiz. E deixei esse pra fazer aqui com vocês. Então, vim até a costura, encontrei aqui a minha costura, dobrei aqui o meu tecido sinalizado pela costura. A nossa aba que nós criamos aqui, eu dobrei ela, dobrei ao meio e dobrei de novo, para ter um melhor acabamento, e fiz o mesmo do outro lado, tá? Eu vou costurar isso pelo lado direito. Para quem preferir, pode costurar pelo lado esquerdo, né? Mas eu vou costurar ele pelo lado direito, até para uma questão de visualização aí. Porque como eu dobrei toda aquela quantidade, ele não vai escapar, tá? Vou fazer o mesmo do outro lado. Ó, abrir a minha costura e vou fazer uma continuidade aqui, dobrando, marcando, para que elas terminem juntinhas aqui depois para fechar, tá? Para facilitar aqui o acabamento do nosso trabalho. Então, se tu achar necessário, já passa o ferro aí. Vou dividi-las, esta dobra. Lembrando que quem tem overlock ou quiser fazer esse acabamento com zigue-zague, nem precisa dessa quantidade toda de aba, tá? E é só fazer o acabamento e dobrar só uma vez mesmo. Mas vocês sabem qual é a ideia aqui, né? Para que todas consigam ou possam fazer mesmo sem determinadas ferramentas. E vou passar uma costura aqui. Aqui, se vocês quiserem aumentar um pouco o ponto, eu nem fiz questão. Como eu tava trabalhando com médio, eu nem fiz questão disso. E aí, vou costurar. Eu quero chegar bem aqui na frente com vocês quando eu tiver nessa emenda. Ó, é importante que a gente abra aqui, né, pra evitar de costurar o outro tecido. Afasta aqui com as mãos e vem até a costura. Para com a agulha embaixo e faz a volta para outra lateral. O outro lado. Venho até a costura, deixo a agulha dentro, ajeito esse tecido, porque é tudo em curva, só para não fazer nenhuma prega aqui desnecessária, né? E sigo. Agora eu vou cortar todas as linhas. Ó. Então, ela dobrou para dentro e fez um acabamento de segurança mesmo, de qualidade, para não desmanchar. Tá? Deixa eu pegar uma aqui que eu consiga mostrar nessa... Ó, gurias. Eu comecei aqui, vim até a costura, parei,
e seguir para o outro lado. Então, ela ficou pelo lado direito. Deixa eu focar. Pra mim, ela parece sem foco ainda. Ó, aqui deu pra ver agora, né? Ó. E agora, então, nós vamos passar uma costura aqui nessa parte. Nos dois extremos, uma costura com ponto reto, tudo normal, como nós estávamos fazendo até aqui. Vamos unir essas duas partes aqui. Com retrocesso no começo e no final, meninas, porque aqui vai ser o túnel, vai ser uma parte de manuseio. Lembrando que as máscaras são lavadas, deixadas de molho, ensaboadas, esfregadas, então é por isso que é importante que elas sejam bem costuradas. Não tem utilidade se elas forem frágeis demais, tá? Então, façam um retrocesso bem generoso aqui no começo e no final. Do outro lado. Unindo aqui as duas pontas, ó. As partes abertas, vamos costurar aqui o extremo da nossa máscara. Com aquela dobra que nós fizemos, elas terminam iguais, né? Ou muito parecidas. Talvez na primeira vez tu deslize um pouco, mas não tem problema. Na segunda vez, com certeza, vai ficar melhor. O importante é fazer com cuidado, bem costurado, e vai melhorando com o tempo, tá? É necessário aprender a fazer máscara aí. Para quem pode vender, para quem não pode vender, para quem pode comprar, para quem não pode comprar também é interessante fazer, né? Então, todos ganham com essas confecções de máscara, tá? E quanto mais elas forem duráveis, mais resistentes, mais será vantajoso. Então, agora nós costuramos, ó, de ponta a ponta, tá? E agora nós vamos desvirar a nossa máscara por aquela abertura que nós deixamos numa das partes. Lembrando que desvirar é sempre um processo, desvirar costuras é sempre um processo de empurrar e puxar ao mesmo tempo, tá? Empurra um pouco e puxa um pouco, para não forçar nada para ninguém. E agora, então, a nossa máscara tá pronta. Com o túnel dos dois lados. Ó. Por isso, essa medida de 2 centímetros, para que nas costuras ela fique o suficiente para passar elásticos ou cadarços. E temos aqui, então, uma abertura por onde nós desviramos, né? Agora, então, nós vamos rebater uma costura. Lembrando de começar além do túnel, né? Ó, já encosta bem aqui no túnel. Podemos fazer isso já, né? Marca onde é o túnel com alfinete. E aqui, quando nós vamos fazer essa costura, que já vai fechar aqui por onde nós desviramos, e nós fazemos um retrocesso. Vamos até a outra ponta, fazemos um retrocesso, né? Começamos do outro lado, fazemos um retrocesso, fazemos um pesponto até aqui, nós fizemos mais um reforço aqui na ponta desse túnel, tá? Vou fazer aqui de um lado, e aí nós vamos falar um pouco sobre as medidas de elástico. Agora eu posso aumentar um pouco meu ponto.
Aqui tá a abertura por onde eu desvirei, ó. E agora, quando eu fizer o pesponto, já vai fechar aqui junto. Já vou passar, então, por isso eu vou fazer esse pesponto bem na margem, tá? Aqui eu vou fazer com menos de um pé de máquina, que a gente vê que o final da minha costura tá dentro do pé de máquina, tá? Esse também é um exercício que a prática vai nos levando para conseguir fazer com mais facilidade. Para quem é iniciante, procure usar aí uma linha discreta, então. Retrocesso. Com um dinheirinho aqui a gente separa essas partes, né, para a costura ficar bem encaixada. E do outro lado. Linhas para trás. Bem na ponta do túnel. Para não fechar o túnel. Pronta a massa. Só agora colocarmos os nossos elásticos e falar aqui sobre as nossas considerações. Deixa eu tomar uma distância aqui. Vamos cortar todas essas linhas. E aí, passar, então, essas medidas, para vocês anotarem aí as medidas do filtro, do elástico, já falei, né? Que pro meu tamanho aqui, eu cortei um elástico de 22 centímetros, tá? Cortei aqui 22 centímetros de elástico. Duas vezes, né? Uma para cada lado. Uni eles. Passei aqui por dentro com um enfiador de elástico, mas essa largura é bem suficiente para que qualquer ferramenta possa te auxiliar. Eu tinha um enfiador de elástico aqui. Deixa eu colocar já um passa-elástico, né, ou enfiador de elástico. Ó. Mas pode ser aqui também com várias ferramentas, como uma agulha de tapeçaria ou uma joaninha, alfinete de segurança para alguns, porque ele passa aqui esse elástico bem largo nessa quantidade aqui de túnel que nós fizemos, tá? Então, nós vamos transpassar, ó. Vamos na máquina ou mesmo à mão, para quem não costura a máquina, e vamos costurar bem firme aqui. Depois nós empurramos essa parte para dentro do túnel, porque eu não tô costurando, porque eu ainda acredito que uma das melhores sugestões é nós passarmos aqui um cadarço ou uma tira de viés, tantos outros cadarços que nós temos aí, né? E nós vamos colocar lá para dentro, tá? Eu ainda acho que a melhor opção, deixa eu passar para essa daqui. Eu ainda acredito que para pessoas diferentes, a melhor opção ainda seja
colocarmos um fio de malha, ou um cadarço, ou um cordonê que tu tem aí. Eu vou pegar um cadarço, colocar aqui de um lado, fazer ele passar pro outro. Tá? Aqui vocês veem que dá pra fazer até sem ferramenta, né? Porque é muito próximo. Ó, fazer ele passar aqui, tá? E prender lá atrás com a pessoa, ou ainda, deixa eu vir mais longe ainda para vocês poderem pegar pedaços maiores. Tá? Então, com duas fitas, né? Duas tiras, nós podemos colocar ela aqui dentro e amarrar na medida que a pessoa precisa, tá? Ou ainda nessa outra sugestão aqui que eu acho que é muito prática, porque nós não podemos estar tirando as máscaras e ajeitando o tempo inteiro. Então, coloca aqui uma das pontas. Deixa uma ponta aqui, sobrando. Aqui, né? E uma das pontas saiu em cima, por exemplo, entra em cima lá do outro lado. E faz como uma alça aqui, tá? E aí fica, inclusive, com uma amarração só. E aí eu vou colocar ela no rosto para mostrar para vocês. Antes de colocar assim, com essa sugestão, eu vou passar para vocês a dica que a Maria Luísa me falou, que eu achei fantástico, mérito é todo dela. A Maria Luísa cortou faixas de meia de nylon, que são aquelas meias, eu não tenho como mostrar para vocês, como eu disse, eu não tenho meia de nylon. Meias finas, né? Meias que normalmente são femininas, no caso aqui poderiam ser masculinas também. Então, ela cortou faixas dessa perna dessa meia, né, que se tornou um canudinho assim, e ela ficou semelhante à argola que nós usamos no cabelo, né, aquele laço que às vezes me falta palavras de coisas de criança e que eu não tenho hábito de usar, né? Porque além de não ter filho, eu não tenho cabelos também. E aí ela transformou naquela argola, colocou aqui dentro e a meia calça ou meia de nylon, como alguns conhecem, ela tem uma elasticidade muito grande, mas ela também é muito macia. E com isso machuca menos, é um material que todo mundo, que muitas pessoas podem ter acesso, né? E é barato, então dá para se proteger aí. Vamos passar para as medidas do filtro, anotem o que vocês quiserem e precisarem de transformação, porque daí eu vou vestir minha máscara. Então, vamos supor que tu tenha aí um filtro menor ou um filtro maior, né? Um 103 ou o número 100, eu acho que é, né? Acho que não existe 101. Aqui nessa parte, ó, na parte maior aqui, nós temos 17 centímetros, tá? De ponta a ponta, nós temos 17 centímetros. Então, se tu tem um filtro maior, né, vai cortar para essa medida, porque não é interessante usar o filtro maior, tá? O filtro também tem uma diferença de tamanho, tá? Aqui no comprimento do filtro. Então, aqui, esse filtro 102, ele tem 12 centímetros de altura. Tá? Então, lembrando aí a vocês para fazerem o molde, que no final do filtro do coador de café, no filtro, eu deixei a 2 centímetros aqui, 2 centímetros do final. Eu aumentei uma margem de 1 centímetro para fazer a virada e o acabamento, para não desfiar nesse manuseio e na lavagem, tá? Então, eu aumentei aqui. Alguma dúvida para vocês?
podemos passar essa daqui também, né? Porque nós podemos fazer esse molde aqui também, né, gurias? Ó. Então, aqui na parte menor do nosso filtro, nós temos 8 centímetros, tá? Então, aqui nós temos 8 centímetros. 17 da ponta vão se transformar em 8, é fácil para riscar e para diminuir. Provavelmente aqui do 103 para o 102 a gente vai ter essa proporção aqui, né? Deve ser uma proporção semelhante a isso. E vamos, então, lembrar que nós temos 12 centímetros aqui. Quando nós riscamos 17 e 12, nós vamos encontrar essa pequena diferença aqui. E como vocês veem, aqui ela não tem diferença nem da parte nem de cima nem de baixo, mas eu vou vestir ela para vocês verem como ela se encaixa o suficiente para dar essa anatomia no rosto, tá? Para quem não tiver o filtro de café, que é bom a gente pensar em todo mundo, né? E quiser fazer esse molde, então aqui eu vou anotar também essa medida, tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar uma régua. Lembrei agora, né? Porque molde é assim que a gente cria, a gente vai fazendo e vai criando e vai surgindo. Então, a gente marca aqui, ó, tá tudo reto, ó, meninas, tá reto, aqui tá alinhado aqui. Então, a gente traça uma reta aqui na parte maior, essa que nós temos 17 centímetros, ó. Pra vocês aí que não tiverem, se encontrar alguém que não tenha o filtro de café, né? De coador de café. E aí, aqui, então, do centro, bem no centro do nosso filtro, nós temos 1, 2, quase 3 centímetros de altura, tá? Então, vocês podem marcar aí 2,5 centímetros de altura nessa parte aqui. Aí, vocês vão ter um papel dobrado, né? Aqui 2,5, né? Centímetros, daqui até aqui, vocês vão dobrar esse papel, o molde lá que vocês criaram, e vão arredondar e os dois vão ficar iguais. Partindo do zero aqui no 17 e encontrando essa altura aqui para chegar nos 12, tá, meninas? Então, mesmo para quem não tem filtro de café, pode fazer sua máscara também. Já vamos pagar mico vestindo aqui na frente mesmo. Ó, com essa forma que nós temos aqui, ó, eu vou deixar a alça pra cima ou poderia deixar pra baixo também, tá? Então, eu vou colocar ela aqui atrás, tirar o óculos pra fazer isso. Vou colocar ela aqui atrás, vou puxar minha máscara aqui embaixo, ó. E com isso, regulado o tamanho necessário para não ficar essa folga aqui. Vou desamarrar. E é isso, então. Então, nós temos uma maneira aqui simples de fazer, né? Relativamente simples. Sem elástico. A opção da meia de nylon, a opção de um cadarço e a opção que é a mais interessante, que tem sido de todas as máscaras que nós temos trazido para vocês, que é de poder ajustar e servir mais de um rosto. Porque, além da gente saber que máscara não se pode emprestar, vocês já devem ter percebido aí fazendo máscaras que cada rosto tem um tamanho. Então, para evitar todo esse desperdício de energia, encaixa, não encaixa, a gente adapta para
para fazer uma amarração assim. Vocês viram que ela foi feita junto com vocês aqui, ela é de um filtro de café, mas ela fechou mesmo aqui com o rosto, tá? Porque eu vesti porque eu quero comentar com vocês que uma das coisas mais importantes de máscaras, nós temos algumas regras que são muito importantes. A gente tem dividido com vocês aqui desde o começo. Não adianta nós fazermos qualquer máscara de qualquer jeito, tá? Nós estamos gastando nosso tempo e nos iludindo, né? Que nós não estamos nos protegendo. Então, vale as regras que a Marion colocou no começo do grupo, todas as regras da Organização Mundial de Saúde que são importantes dos cuidados com a máscara, mas eu aqui vou falar da fabricação. Então, vale sempre reforçar: use tecidos lavados, higienize as mãos antes de fazer, né? A gente tem que estar sempre limpando as mãos para costurar, e depois de prontas, passem essas máscaras com ferro quente, né? Com uma temperatura alta, embalem para que não vá nenhum tipo de sujeira. Então, é importante que sejam tecidos lavados para não encolher diferentemente, tá? E é sempre útil a gente falar sobre isso, meninas. Os tecidos, antes de chegar dentro da nossa casa, eles passaram pela mão de várias pessoas. Embora nós estejamos numa quarentena e os nossos tecidos, a maioria deles já estava dentro da nossa casa, né? Mas em outras situações não era diferente. Então, eles passaram por mãos de pessoas, por prateleiras, por bancadas para cortar, por embalagens até chegar, né? Até chegar no caixa. Depois da nossa mão, a gente tira, teria que colocar em cima de uma bancada. Nós temos pó, nós temos muitas coisas que sujam realmente os tecidos. E máscaras são praticamente tecidos íntimos, né? Porque ficam perto aqui das nossas vias respiratórias. Então, é importante que sejam sempre tecidos limpos, higienizados e que saiam da nossa casa para venda ou para doação, ou mesmo para o uso das nossas famílias, que ele seja limpo, tá? Então, o mais importante nessa confecção das máscaras, na confecção propriamente dita para uso, é que ela se encaixe com o corpo das pessoas, né? Com a anatomia aqui do rosto. Então, a Marion traz uma sugestão para vocês fazerem para o uso de vocês, né? Para o uso da família, que é medir daqui para essas máscaras que ficam, né, nas orelhas, medir de orelha a orelha, tá? Medir de orelha a orelha, e aí nisso, dentro dessa medida, encaixar o tecido, né? Ó, o elástico, o tecido e o outro elástico tem que ter essa medida, para não ficar escapando, né, e machucando. Então, é importante essas medidas. Mas para vender e para doar e para passar para frente, isso é um pouco mais complicado, porque daí nós estamos falando de uma máscara praticamente personalizada, né? Então, vale aí a média, né, entre todos, com essa medida que eu fiz. A minha costura tem meio centímetro, né? Então, eu tenho uma margem de meio centímetro de costura para dentro. E, para mim, teria que colocar aqui um elástico, ó, para fazer toda essa volta de 22 centímetros. Considerando que eu vou transpassar ele e costurar aqui para firmar, tá? Porque eu vou fazer para minha medida. Eu deixei essa maior e ela tá frouxa para mim, porque eu queria chegar numa medida média para vocês, e essa é uma medida de 26 centímetros de elástico, tá? Então, colocando aqui, transpondo 1 centímetro, né? De cada lado aqui, sobraram aqui 24 centímetros de elástico, e isso deve servir na maioria dos homens, tá? Mas volto a dizer para vocês,
Essa máscara tem um túnel e a melhor sugestão ainda é que a gente possa passar por dentro desse túnel um cadarço, como nós fizemos nas outras máscaras, e aí as pessoas ajustarem, porque aí elas conseguem ajustar, apertar mais ou menos e fazer com que ela sirva, porque é importante que ela esteja ajustada aqui. E esse formato do filtro de café se encaixa bem no rosto.